A história reforça o problema. E na terapia as pessoas chegam cheias de história. Entendeu? Lembranças que a gente não sabe, né? Que o nosso cérebro ele é muito criativo, ele cria lembranças. Ele cria fatos, ele cria histórias que não aconteceram. E a gente jura de pé junto que aconteceu. Acontece isso com eu e o meu irmão. Aí, eu vou falar um negócio. Eu tô contando uma história que aconteceu na nossa brincadeira de infância lá, algo leve, normal. É. Aí ele fala, mas não foi você, era eu. E eu falo, não, foi eu que fui lá e tal, e aconteceu isso, não sei o quê. Não, fui eu, você tá... E aí a gente fica caramba, sem saber, né? Mesma história. Eu contei isso para minha cliente hoje, que eu estava explicando essa história. Eu falei assim, você não é a sua história. Você não é a sua história. Tá? Apesar de você ter um monte de coisa aí, são os fatos da sua história, é uma coisa. A sua história, o que você criou, em volta, a gente não sabe o que é criação sua e o que é realidade. E não é isso que é o mais importante, porque não é a partir disso que a gente vai trabalhar. A gente vai olhar trabalhar o problema e não a história que tem em volta dele. Que até estava explicando trauma, né? Porque o trauma, o mesmo acontecimento pode te traumatizar e não me traumatizar. Nós passamos pela mesma experiência. Sim, Porque é sim. tudo como você recebe aquilo. Perfeito. E não o que aconteceu. E daí, eu comentei com ela a mesma história do irmão. Há muitos anos atrás, eu cheguei uma vez pro meu irmão e falei assim, eu trabalhava em São Paulo, né? Eu peguei e falei pro meu irmão, eu te dei uma semana, fora de período de férias, eu peguei uma semana aí de licença, eu vou descansar um pouco, eu vou fazer uma viagem, descobri que me deu vontade, eu queria fazer uma viagem curtinha, vou pegar uma semana aí para viajar, eu vou para Peruíbe, porque a gente conhece tanto o litoral de São Paulo, e eu não conheço Peruíbe. Daí meu irmão falou assim, Fátima, você conhece Peruíbe? Falei, eu não conheço Peruíbe. Você conhece, nós somos juntos lá. Olha. Daí, porque na época a gente não tinha casa da praia, acho que meus pais já tinham, mas na época que isso aconteceu, a gente não tinha casa de praia, então a gente alugava a casa em Mongaguá, para passar final de ano, essas coisas todas. E daí você saía passeando para tudo quanto é lado, né? Mongaguá para Peruíbe é 2 cidades, né? Então, o meu irmão falou assim, a gente foi em tal época, assim, a gente foi a Peruíbe passear. Fui eu, você, fulano, Bertano. Eu falei, não fomos, eu não conheço Peruíbe. Eu conheço até Itanhaém. Moral da história, eu tirei a semana, reservei um hotel lá em Peruíbe, lá perto do Lamário. Reservei um hotel, me hospedei, eu fui sozinha para passear. Daí me hospedei lá. Quando eu comecei a andar lá naquela orla, que eu cheguei lá no Lamário, eu conheço aqui. Você entendeu? E eu jurava de pé junto que eu nunca tinha pisado em Peruíbe. Interessante. E a gente faz isso também com nossos problemas, né? Sim. De não reconhecer por uma série de fatores, né? Apaga, você tem, por exemplo, desconexão, quando uma coisa é muito traumática. Eu, por exemplo, eu sou a rainha de me desconectar das coisas. Quando algo é muito traumatizante, algo que te mexe muito, que te fere muito, que mexe muito com você, às vezes a gente faz uma desconexão. Então, às vezes, ou é como nunca tivesse acontecido, Uhum. entendeu? Ou como a gente olha com uma certa distância daquilo. Sabe? A Perfeito. gente olha com uma. E daí tem os gatilhos. Você sabe que dia que foi? Segunda? Foi essa semana. Ou foi ontem isso? Não lembro. Eu fui no mercado e eu tive um retrocesso ali. Eu estava no mercado, na feira do mercado. Tinha um monte de gente lá, tava meio cheinho, né? Foi dia primeiro, ontem mesmo. Daí tinha um casal na minha frente com 2 crianças pequenas, que elas deviam ter entre 2 e 3 anos, mais ou menos. E o pai já estava ficando impaciente com o menininho, porque o menininho pegava aqueles pacotinhos de salgadinho que eles ficam lá nas gôndolas lá do caixa e ficava jogando dentro do carrinho. E a mãe tirava. E aquela coisa de criança. E tinha outra que era um pouquinho mais. Imagina assim, que o molequinho devia ter uns 2 anos e a menina uns 3. Tá. Eu não sei o que aconteceu ali na frente, que eles já estavam ali, já até terminando a compra. A menina fez alguma coisa, ou pegou alguma coisa, fez alguma coisa, porque até eu só prestei atenção na hora. Que a menina tinha o cabelo tudo encaracoladinho, compridinho aqui assim, bonito. Esse pai grudou essa menina pelo cabelo. E puxou ela para fora ali daquele corredorzinho ali do caixa, ali onde ele já estava com o carrinho para ir embora. E a mãe estava com o outro menininho no colo, que já tinha pego o menininho no colo para ele parar de mexer nas gôndolas. Éder, aquilo me deu um impacto tão grande.
Aquilo, sabe, aquilo que eu falo, o corpo sente. Aquilo bateu no meu peito assim. E eu vou te falar uma coisa. É coisa da minha infância isso. Você já se viu no lugar dela. Eu tenho memória já um pouco, até maior, porque quando eu tinha essa idade, o meu pai convivia pouco, meu pai, assim, eram casados, meu pai tá, mas meu pai ele trabalhava e estudava, então ele chegava de madrugada, essas coisas todas, então eu pouco via meu pai, então não é memória dessa época, deu maior. Eu não tenho memória física consciente do meu pai me catando pelos cabelos, mas eu tenho memória do meu pai me puxando, me pegando pelo braço, me arrancando da mesa e me chutando. Isso eu tenho memória. Mas eu não tenho memória do meu pai me pegar pelo cabelo. Entendeu? Mas o impacto daquilo, de eu ver aquele homem grudando assim a menina pelo cabelo e tirando ela ali do lugar, né, e trazendo, e daí ele... É inexplicável. Aquilo foi uma regressão. Sim. Que, inclusive, eu vou falar com a minha terapeuta na minha próxima sessão. Porque, apesar de eu não ter uma memória consciente de ter sido puxada pelo cabelo, aquilo provavelmente aconteceu comigo. Porque foi um impacto tão grande, eu fiquei tão transtornada, Éder, que se aquele homem, ainda como daí tinha uma senhora do meu lado que viu também, ela também achou aquilo o fim da picada, e eu fiquei tão presa no homem, com a menina, que daí a mulher falou assim, nossa, você viu o olhar da mãe, como que ela ficou, né? É a caixa também que estava ali, só que eles foram embora. Eu falei, gente, imagina que meu marido vai pegar na minha filha desse jeito, esse homem ia apanhar tanto aqui na frente de todo mundo, ele ia passar uma vergonha, vendo a minha personalidade que eu tenho, eu falei, ele ia passar uma vergonha, porque acho que se ele ficasse, é que eles foram embora e eu estava mais distante, porque se eu tivesse ali perto, o impacto foi tão grande. Você ia ter tido alguma reação mais ativa, né? Não sei o que eu teria feito, Éder, porque aquilo assim, demorou, eu tive que, sabe, respirar. Então, quando a gente tá com esse olhar atento, a gente vê que vários fatores ao nosso redor, se a gente tiver vigilante, a gente vê que tem algo pra gente observar em nós, né? Sim. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.